Voltamos para dar continuidade à meditação, à reflexão do primeiro salmo da Bíblia, o salmo número 1, onde lemos a primeira parte. E como anotamos, a primeira metade do salmo descreve a pessoa temente a Deus, enquanto a segunda metade concentra-se nos ímpios, aqueles que os cristãos devem procurar alcançar com o Evangelho. Quando eu disse no outro vídeo que você não deve se deixar influenciar pela conduta dos pecadores, dos ímpios, dos escarnecedores, estar à mesa, não quer dizer que você não tem que se aproximar para ajudar essas pessoas, mas você tem que influenciá-las e não elas te influenciarem. Como essas pessoas precisam conhecer a Deus e receber as bênçãos no Senhor Jesus. As Escrituras descrevem os perversos de várias maneiras, sendo que nesse caso a imagem usada é a da palha. Ao contrário dos justos, que são como árvores, os ímpios são mortos, sem raízes, espalhados por toda parte e destinados ao fogo. A palha não tem valor algum. Quando os grãos são selecionados, o vento leva a palha, embora toda a palha que ainda resta é queimada. João Batista usou essas mesmas imagens de árvore, fruto e palha para divertir os pecadores e chamá-los ao arrependimento, como está em Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 12. Então aqui em Salmos, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, ele diz: ele é como a árvore plantada, versículo 4, perdoe. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega, ou seja, com uma emoção. Não há fruto. O que eles conquistam é passageiro, é momentâneo. Eles vivem, às vezes, uma vida glamourosa, têm uma história glamourosa, estupenda, mas passa. E quando você, às vezes, vai ver a realidade, a pessoa está mergulhada na tristeza, no vazio, na depressão. E quantas dessas pessoas você acaba descobrindo que, infelizmente, cometeram suicídio? E se você é uma delas, se volte para Deus. Se volte para a palavra de Deus. Se volte para buscar a Deus. Se volte para as águas correntes, como diz aqui no Salmo 1, que é o Espírito de Deus. Se volte. Não permita que o pior aconteça. Não aceite essa ideia de que o suicídio vai levar você ao descanso. Vai te dar paz, porque não vai. É uma voz que você não pode aceitar, porque essa voz não é a voz de Deus. Resista. Busque ajuda espiritual. Busque ajuda clínica. No primeiro momento, também é importante a ajuda clínica. E, acima de tudo, é espiritual. Aí ele diz no versículo 5, por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento. Você sabe que o Senhor Jesus usou o exemplo do trigo e do joio. E quando a palha ela é lançada ao fogo, ela queima, ela desaparece. Nem os pecadores na congregação dos justos. Quando se fala da congregação dos justos, a nota que eu observei aqui na Bíblia que a gente está meditando, os pagãos e os perversos não suportarão a ira de Deus no dia do juízo final. A expressão original, comunidade, refere-se à assembleia dos cristãos em Deus, que é a Assembleia dos Justos. Os adoradores que se reúnem no santuário para o culto e serviço espiritual dedicado ao Senhor. Então, ele mostra de uma maneira clara que aqueles que não vivem, que escolhem o outro caminho, porque como falamos no primeiro vídeo, são dois caminhos, são duas escolhas, dois destinos. Ou eu vivo de acordo com a palavra, com as Escrituras, e creio, e vivo, e suporto o processo, e creio no que está escrito, ou não. Ou vou viver de acordo com a minha vontade,
de acordo com o meu coração, com a minha emoção, de acordo com a influência de muitos que existem por aí. E qual será o final? Porque o destino final é a salvação, o destino final é a alma. Você sabe disso. O versículo 6 ele diz: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Por quê? Porque o ímpio, ele não quer, em hipótese alguma, seguir, obedecer, renunciar para estar de acordo com a palavra, que é difícil. Só com a intercessão do Espírito Santo para vencer as nossas deficiências, as nossas debilidades, que torna-se possível obedecer, que torna-se possível viver de acordo com a palavra. Caso contrário, não. Você veja que aqui ele termina. Este salmo começa com a ideia de ser bem-aventurado e encerra com o conceito de ser destruído. Interessante, não? No início ele diz felizes e no final ele encerra a ser destruído. Os verdadeiros cristãos são abençoados no Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Receberão a bênção de Deus e podem ser uma bênção para os outros, especialmente para a palha que um dia será lançada ao fogo. Esforcemo-nos para ganhar o máximo de pessoas para o Senhor Jesus. Por isso que é de extrema importância que você, como cristão, como cristã, eu não estou falando de ser evangélico, eu não estou falando de ser religioso, não estou falando de frequentar uma igreja, estou falando de você ter o Senhor Jesus na sua vida através do Espírito Santo. Estou falando de você passar pelo novo nascimento. Estou falando de você ter uma vida que verdadeiramente venha refletir o Senhor Jesus para as pessoas, sem que você abra a boca, com seu testemunho, com a sua perseverança, com seus frutos, com as suas conquistas também, com seu avanço. Porque, como lemos no vídeo anterior, para aquele que está meditando na lei do Senhor dia e noite, ele diz: tudo quanto realiza prospera. Versículo 3. Tudo quanto realiza. Mas veja que o segredo, a base, a essência, a pedra fundamental está aqui. Meditar na palavra de Deus. Foi o que Deus disse para Josué. O que ele disse para Josué? Depois que Moisés partiu, no primeiro capítulo de Josué, ele diz: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ele diz: ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser, de fato, forte e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenha sucesso, para que prospere em todas as suas realizações. É muito forte. Então, o segredo sempre é esse, está na palavra, é viver a palavra, é crer na palavra, é saber que esse livro, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, tem que ser a sua fonte de inspiração, sua fonte de fé, sua fonte aonde você abastece a sua fé, a sua bateria, aonde você cresce, aonde você recebe os pensamentos de Deus, aonde você conhece, e quanto mais você conhece, mais você cresce, mais você desenvolve, mais você aumenta a sua fé, mais você amadurece, mais você torna-se preparado para a grande obra que Deus quer fazer em você, através de você, em você e através de você. Essa tem que ser a sua oração todos os dias. Faz a tua obra em mim e através de mim. Essa tem sido a minha oração. Faz a tua obra em mim e através de mim. Como terminamos aqui as palavras do Salmo,
para que a gente possa ser essa árvore plantada junto às águas e dar fruto. Quando você olha uma árvore frutífera, você contempla. Uma árvore florida, você contempla. Você fica deslumbrado com a beleza. É assim que as pessoas têm que olhar para a sua vida, para o seu testemunho, para o seu sorriso, para a sua alegria. Tem que ser contagiante. Mas não pode ser uma coisa forçada. Não pode ser uma coisa quando você está na frente do telefone, quando você está na frente do teu Instagram, quando você está na frente das redes sociais. Tem que ser uma coisa que vem de dentro. Que quando você medita na palavra, ou quando você prega a palavra, quando você conversa com alguém sobre a palavra, às vezes eu tenho pessoas que quando eu paro para conversar sobre a palavra, bispos, pastores, pessoas que eu conheço há muito tempo, a gente mergulha nas águas ocultas. Você veja que uma coisa aqui que eu estava lendo em outro livro, ele diz assim, ó, como escreveu Alexander McLaren, a religião não tem volume nem profundidade, pois não é alimentada por mananciais ocultos. Excelente frase, não? Não tem profundidade, porque não é alimentada pelas águas da palavra, águas do Espírito, que o Espírito de Deus coloque essa sede pela palavra, sede por Deus, sede por não só conhecer, mas receber o Espírito, a revelação, a inspiração, a visão. Que Deus te abençoe grandiosamente, que o Espírito de Deus, através das palavras do Senhor Jesus, que é a pedra fundamental, que é o centro de tudo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, possa não só te salvar, mas levar você a salvar outros, tá bom? Seja uma fonte para outras pessoas. É isso que nós, na Universal, eu particularmente tenho me esforçado para ser nesses 35 anos que eu prego a palavra de Deus. Se você não é inscrito aqui no canal, se quiser, seja bem-vindo, inscreva-se. E se não ativou ainda as notificações, ative as notificações daqui. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o nosso próximo encontro.